Ok, vamos então iniciar. Portanto, tem logo aqui uma nota, portanto, se for necessário criar mais classes, mais métodos, portanto, podem fazer isso à vontade, não há problemas aqui em criar mais classes, mais métodos. Portanto, em princípio, queria-se manter as coisas que estão no Stock Exchange, no Stock Exchange Model e no Central, quando as coisas têm que ficar separadas. Portanto, nós aqui queremos criar um projeto e uma biblioteca. Portanto, queremos aqui separar um pouco essas coisas. Aí, por exemplo, destas shares esteja no Stock Exchange e o resto pode estar no Central. É assim, então vocês devem tentar resolver segundo o enunciado. Se acharem que, por alguma razão, uma das classes ou um dos tipos de dados devia estar num outro lado, portanto, colocam no outro lado e justificam. Normalmente, Colocam no outro lado e as justificam. interfaces ficariam separadas num projeto ou assim, né? Sim, mas não é se assim. depois há aí uma que diz que é para ficar lá na central, é porque os outros na central. Sim, ok, tudo bem. Sim, mas assim, mas como eu respondi ontem, há algumas dúvidas, portanto, se a pessoa quiser ter uma interface num lado e noutro, por alguma razão parece que a interface até vão estar num lado e noutro, ok, só faz-se herança de uma para a outra, então na verdade temos duas interfaces, uma em cada sítio, mas acabam por ser iguais. Desde que não se apresente mais nada. Não achei que isso fizesse assim falta. Portanto, é assim como havia ali, sim, como havia ali as questões, ok, eu quero de um lado, eu quero do outro, portanto, depois cada um que queria as coisas de um lado ou do outro, queriam trocar, Isso, em princípio, trocar essas coisas, então, importa sim. se está no Central para o Stock Exchange e depois as duas para a Sim. interface. Ok, mas pronto, se quiserem trocar de um lado para o outro, desde que justifiquem, portanto, depois se a justificação for válida, portanto, isso é considerado. Portanto, aqui vamos querer criar dois projetos do tipo Class Library e temos com estes nomes. Então, criamos a nossa aplicação, Windows, tipo de aplicação. Bem, eu vou criar aqui o projeto chamado Stock Exchange, o projeto normal, pode ser Windows Form Application, nome do projeto, Stock Exchange, ok. Sim, portanto, criamos um projeto, uma aplicação chamada Stock Exchange. Bem, este projeto, portanto, esta primeira parte é do tipo Windows Forms, portanto, isso depois serve depois para a última questão, para a parte da interface gráfica. Para já podemos avançar para a frente e então criar o que for necessário. Portanto, criamos agora duas classes library. Pensar a solução, adicionar, estou a gravar. Adicionar um novo projeto, tipo de projeto, class library. Vamos estar aqui. Criamos aqui outro projeto, portanto, este é o Windows Forms, class library e criamos aqui um central. Tudo mais, um projeto, new project, class library, central. Ok, portanto, esta será a estrutura do projeto. Portanto, isto que está aqui em negrito é o da rank. Se a pessoa quiser pode trocar isto, então lá direito, faz set a startup project, portanto, inicia com outro qualquer. Portanto, este aqui não há problema de trocarem isto. Ok, vou deixar que ele por omissão não tem grande questão. Ora bem, os títulos definidos pelo tipo de dados shares. Portanto, vamos ter uma classe chamada shares. Eu só vou criar a estrutura aqui, eu não vou implementar nada. Temos a classe shares, são os documentos transacionáveis numa bolsa de valores. Estes são caracterizados por ter estas coisinhas todas.
Para esta identificação, considero que a quantidade é sempre 100. Então, aqui uma quantidade vai ser sempre 100. A classe share implementa a interface iShares. Todos os títulos criados são devolvidos como iShares. Os construtores da classe share são privadas, pelo que a instanciação deve ser efetuada através do método estático da classe. A classe share não deve ser instanciada fora do assembly, onde está criada. Eu estou só a ler tudo, só para... o tipo de título é dado por uma enumeração, tudo bem. Sempre que o título é transacionado, compra vendido, portanto, é atualizado o preço e a data da última atualização. A interface iShares deve ser criada no central. E a classe shares no projeto aqui. Portanto, iShares eu quero isto na central e a shares quero neste projeto. Então vamos lá criar a classe shares. Uma pergunta rápida. Sim. O share type pode-se criar mesmo na interface. Não há problema nenhum. Sim, é assim, o share type, não, é assim, o share type, portanto, isto não tem a ver muito com a interface, tem a ver com o modelo em si, portanto, isto não... Sim, tipo, na face interface iShares pode-se pôr lá o share type mesmo, ou é melhor na shares? É assim, portanto, esta enumeração portanto, deve ser uma enumeração pública, portanto... assim, portanto, aqui num destes pacotes, o central, portanto, aqui numa destas bibliotecas, portanto, o central, mas depois é outra interface como as outras todas. Na outra, porque uma maioria das passos que eu na outra. Sim, ok. Portanto, então vamos criar aqui a classe shares no Stock Exchange Model. Portanto, aqui vamos adicionar uma classe, nome da classe, shares, adicionar, classe shares. Agora, além disso, criamos a classe iShares, a interface iShares. A interface iShares tem que estar no projeto central. Vamos aqui ao projeto central, adicionar uma classe. Isto é uma interface iShares. Ok, temos aqui interface iShares. Depois não se esqueçam de colocar aqui o public ou qualquer outra coisa, só para não conseguirem ver estas coisas fora. Portanto, vou criar aqui um classe, nestes projetos todos, a gente pode apagar as coisas. Portanto, a classe shares vai implementar o iShares. Essa classe shares fica public sealed ou... Ora bem, agora assim, isso depois para vocês pensam. Portanto, para já, sim. É só para tentar criar aqui a estrutura, ver se isto vai tudo certo ou não, ou tentar de alguma coisa. Portanto, para a classe shares utilizar esta interface, entrar uma referência daqui para ali. Portanto, adicionar referência, solução, portanto, eu estou no e quero para o central. Ok. Se calhar vou tentar uma referência ao contrário, mas vamos lá. O que é que ele diz? Could not be found. Could not be found. Vamos aqui. Sim. Ele tem aqui. Eu tenho aqui. Assim, então, ok. Então agora vou voltar para trás a ver o que é que isto pede. Ora bem, os títulos são documentos da bolsa, são caracterizados por ter estas coisas todas. Portanto, isto é a shares. Portanto, aqui na classe shares, vamos ter que ter aqui as variáveis para estas coisas todas. Tem que ser também declarada no interface ou basta? É assim, a interface... É alguma interface que não diga tipo modelo do texto? É assim, uma interface, por norma, só tem a declaração de métodos. Quais são os métodos que têm que existir? Uma interface é só isso. Uma interface é só... é necessário ter estes métodos. É o que diz a interface. E não diz nada sobre a implementação. Portanto, a interface
não precisa saber nada sobre a movimentação. E não deve saber nada sobre a movimentação. Porquê? Imaginem que eu tenho a classe hora. Uma classe para guardar a hora. Hora, minutos e segundos. Se eu tenho uma classe para guardar a hora, minutos e segundos, posso criar uma interface que diz-me o que é que vai ser este tipo de dados hora. Portanto, o tipo de dados hora será um tipo de dados que vai ter um método para setar a hora, buscar a hora, obter os minutos, obter os segundos. Mas é assim, eu não faço a mínima ideia se a hora vai ser guardada em 3 variáveis, vai ser guardada em uma variável. Portanto, eu não sei nada sobre a implementação. Portanto, numa interface, eu só quero saber quais são os métodos que têm que existir. Sim, mas aqui diz, contudo, a interface iShares deve permitir ler todos os dados, Sim. mas só permite atualizar o último preço e a data da última transação, ou seja, temos que... Eu estava a dizer que a shares em princípio abstrai a classe shares através da declaração daquele... Sim, mas o que isso quer dizer é que a interface iShares tem métodos para eu conseguir ler valores e tem métodos para eu alterar só esses valores. Ou seja, não é necessário estar mostrando... Sim, mas por exemplo, se ele diz ler todos os valores, quer dizer que a iShares tem que ter qual é o ID, o nome e isso. Tem que ter os métodos, portanto a declaração dos métodos. Mas Só os não tem que métodos. ter lá... Tipo, Variável tem que ter nada. 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 Por exemplo, imagina, sim. É logo no primeiro. Sim. Sim. Então, já vou chegar aí. Fazer isso, dizer que eles tinham na interface, quem derivar aquela interface tem que ter ID, nome, último preço. Não. Assim, já, só sim. os métodos que permitem fazer isso. A interface é só métodos. A interface é só métodos. E depois, sim. E depois quando a pessoa recebe um objeto, como uma pessoa recebe o objeto do tipo da interface, portanto não pode criar, portanto não vai poder chamar outros métodos, portanto, e a ideia é nunca fazer aqui o cast. Portanto, a pessoa não pode fazer o cast de iShares para shares. Portanto, isso é inválido. Sim, portanto, mas não podemos... permite atualizar o preço e a data do último... Sim, já vou. Eu vou seguir agora o enunciado. Vou seguir o enunciado só para dar uma luz do que é isto. Ora bem, a quantidade é sempre 100. Portanto, que aqui de alguma forma tem que private int quantity tem sempre iniciado a 100. Depois há de ter aí... Podemos também declarar só a quantidade e depois inicializar sempre a 100 do privado. Sim, também. Sim, podem ter aqui uma constante que é este valor. E depois a variável inicia com essa constante. Tudo bem, não sei. Assim, você tem muitos graus de liberdade, portanto... Ora bem, a classe shares implementa a interface iShares. Portanto, já está aqui. A classe shares implementa a interface iShares. Todos os títulos são devolvidos como um iShare. Além disso, diz que os construtores da classe são todos privados. Então, basicamente, criaram um ou dois construtores. Private shares int id string name private int id. Sim. Qual é a diferença entre o string ou o S grande e o S pequeno? Existe alguma diferença? Não há nenhuma diferença. Eu comecei de cores diferentes. Sim, foi cores diferentes. Assim, isto não há nenhuma diferença. Se vocês forem à documentação, ele diz mesmo que isto é uma alias, portanto é um sinónimo, uma coisa da outra. Portanto, isto deve ver com... Portanto, inicialmente eles criaram um string com letra minúscula, não sei por que razão, talvez vinda de outra linguagem de programação, mas na verdade isto é a mesma coisa. Portanto, isto faz this.id então valor da id, this.name também valor da... Ok, se for necessário, mais construtores criam à vontade, mas é tudo privado, aqui é a questão. Portanto, todos os construtores são privados. Então nós para criarmos outro construtor, continuamos
Sim, agora chegam aqui, copy paste, sim, uma coisa, portanto, eu quero que só tenha um ID. Então, portanto, na verdade, dois pontos, diz dá parênteses, ID, vírgula, nula. Ok, chamo de baixo, portanto, igual. Portanto, tem aqui a liberdade de criar os construtores que forem necessários. Portanto, depois uns podem chamar os outros por aí em diante. Vamos continuar. Portanto, todos os construtores são privados. A instanciação de objetos deve ser efetuada através do método estático da classe. Portanto, quer dizer que para criar objetos temos um método estático. Então vamos lá criar um método estático. O método tem que ser público, para ser visível, público, estético. Portanto, o método estático é um método que as pessoas chamam com o nome da classe, para criar objetos. Porque senão, se o método não fosse estático, para chamar o método precisa de um objeto. Mas depois não consigo criar objetos se não ter forma de ter um construtor público. Static, portanto, isto vai devolver um iShare, get instance, fecha parênteses, e agora isto faz aqui um retorno normal. Portanto, mas aqui agora o instance devia de receber o nome, por exemplo. Este deve receber o nome, o ID pode ser uma coisa única. Vocês logo descobrem como é que criam um ID único. Portanto, geralmente é como uma variável estática. Então aqui fazem um return new shares. Agora precisa de um ID, depois já vou colocar 0 para vocês descobrem como é que se coloca o ID único. Sim, portanto é assim. Sim, mas ok, assim, esse ticket tanto pode ser um ID único, pode ser uma variável que está a incrementar, pode ser uma coisa gerada pela empresa. Portanto, isso é como. É assim, isso é como o número das faturas. O número das faturas, há empresas que têm um número sequencial. Há empresas que no número da fatura colocam o ano, o mês e depois o número. Okay, portanto, os IDs é. Portanto, desde que minimamente conseguimos. Sim, portanto. É só para não sim, manterem tudo sim. mesmo. Portanto, desde que não haja os IDs repetidos. Portanto, utilizam a data, a hora, qualquer coisa. Ok, então temos um método público para criar objetos. Temos aqui um método público para criar objetos. Portanto, isto devolve iShares. Isso é muito mais simples do que o exemplo single. Também, mas a ideia é parecida, quer dizer, a ideia do singleton é um pouco isto. Portanto, aqui a ideia é temos um método estático, os construtores são todos privados. Como são privados, a pessoa não pode criar objetos com o new. Para criar objetos precisa deste método getInstance. E isto devolve depois um objeto tipo iShares. Portanto, devolve um objeto tipo share, mas faz logo o cast automático para o iShares. Mas não é preciso fazer o iShares. Sim, nem necessário fazer o cast porque o shares é do tipo iShares. Portanto, é o mesmo tipo. Também é necessário o cast aqui. Ok, vamos continuar. Portanto, isto já está. A classe shares não deve ser instanciada fora do assembly. Depois vocês pensam o que é isso. Precisam de ter este tipo de dados, uma enumeração. Não precisa ser instanciada, mas pode-se chamar coisas estáticas de fora. Para não ser instanciada. Basta que chamar o getInstance. Sim. Portanto, em relação aqui ao iShares, é isso? Só que aí há uma questão. Sim. Sim. Shares para iShares cria uma referência Certo. à direção para a Sim. central. E depois para chamar o método estático, é Sim. uma referência nesse sentido. Sim.
Sim, é assim. Estes dois modelos estão ligados devido a esta interface. É uma limitação dos solutions de projetos. Referências, desenhar Mas referência. acho que em princípio também não precisa de fazer. Sim. Não pode ter referência para isto. Porque em princípio tu chamas o iShares para meteres, para chamares a interface no shares, não é? E depois usas as duas classes no Stock Exchange da interface. Portanto, é assim, nós aqui. Mas como é que Sim. chamamos o estático? A partir do central. Não, mas acontece é que o central não pode criar shares. Essa é a ideia. As shares, mas nem consegui chegar ao net para criar shares. Não. No Stock Exchange. A ideia é. As shares são todas criadas no Stock Exchange. Todas as shares têm que ser criadas no Stock O Exchange. central. O central não cria shares. No Stock Exchange Então, tem chegou aos interface. passos para criar shares. A interface depois pode. Funciona mais estático. A interface depois pode Mas aceder. depois podes chamar tantas Tanto classes uma da coisa como Central outra, sim. da Stock Tanto- Model no sim. Stock Exchange. Portanto, aqui, o Stock Exchange, portanto, isto é o Windows Forms, certo? O Windows Forms vai ter referências para tudo, para todas as bibliotecas, não é? Portanto, isto é a nossa aplicação, depois tem referência para diversas bibliotecas. Mas aqui, adicionar referências, portanto, isto tem referência para as duas bibliotecas. Ok, já temos aqui as referências central e Stock Exchange. Esta vai ter referências para as duas. Agora, a questão é, será que a central tem que ter referência para esta? Será que isso é necessário? Ora bem, uma vez que... Uma vez que está no central, o simulador de Certo, sim, sim, Stock Exchange, que é o simulador. certo. Esse vai fazer a simulação sem conseguir aceder às shares. O problema é que o simulador não pode criar shares. O problema é esse, o simulador recebe shares, mas do tipo iShare. E a organization também está lá. Sim. Como é que eles vão lá parar? Mas usam as shares que tu estás quando fazes o get instance, devolves as. Espera aí. Sim. Então, mas quando Já não dá para Sim. ali declaras, Sim. Mas paras depois estão usando as shares. Sim. Então, deixa lá ver. Portanto, porque a ideia é, aqui no Stock Exchange Model, nós ter todas as classes que criam as shares. Portanto, aqui vai estar, por exemplo, a Organization, as classes que vão necessário criar shares, vão estar aqui. Mas não pode, porque o professor diz que a organization tem que estar no centro. Espera aí, vou já ver. Sim. É assim, essa é para poder estar fora do sítio. Deixa lá ver se... Sim. Eu o que fiz é que o organization. Espera aí, uma entidade, espera que só vende... não, assim, isto está mal. Portanto, a Organization tem que estar não na central, mas aqui no Stock Exchange O Model. que estava a fazer era Sim. que a organization e o order book, essas coisas, recebiam iShares e usavam iShares em vez de shares. Como o outro faz o return de iShares, estava a contornar o problema dessa forma, porque depois, de qualquer forma, no Stock Exchange, quando a gente recebe as shares, vamos recebê-las como iShares. Portanto, visto que o organization e os outros estavam no central, podia usar o tipo de objetos do iShares para fazer as coisas. Ok. É assim, aqui a ideia é, portanto, nesta biblioteca Stock Exchange Model, deve estar todas as entidades que criam shares. Portanto, que neste caso, a única entidade que vai criar shares acho que é a Organization, é isso? Acho que é. Mas o organization tem shares, mas não cria, só vende. Ok, mas então há alguém que cria. Portanto, é perceber qual assim, eu vou seguir isto e já vou descobrir qual é a entidade que cria shares. Portanto, assim, vai ter uma entidade que cria shares e só essa entidade é que vem para aqui. Vem aqui para o... Portanto, aqui assim só vão estar as entidades que conhecem isto. Portanto, as entidades que querem criar shares têm que estar aqui. Portanto, isso é a mesma coisa. Portanto, imagina, eu tenho o Banco de Portugal. Portanto, só o Banco de Portugal cria notas. Portanto, se for necessário alguém criar notas, tem que estar dentro do Banco de Portugal. Portanto, a ideia é isso. Tem que estar lá dentro. Portanto, se eu quiser que alguém crie shares, tem que estar aqui dentro desse pacote. Isso no Ou dessa máximo biblioteca. é a classe só tem que faz isso. Portanto, quem foi criar shares tem que estar aqui dentro. Sim. Então, eu vou seguir o enunciado a ver se há aqui troca entre um lado e do outro.
Portanto, o que é que temos mais? Ok, aqui o share type não é importante. Portanto, isso para vocês colocam quando quiserem. Sempre que um título é transacionado, o preço e a data da operação são utilizados no título. Portanto, sempre que um título é transacionado, é necessário atualizar isso. Portanto, isto quer dizer que, portanto, se é necessário atualizar o título da share, o preço da share, eu vou ter que ter aqui um método. Só esses métodos é que temos que explorar aqui. Public void set price. Mas porque há que haver sempre uma manipulação de falha da parte do viabilidade. Está com isso, uma manipulação para os aficionados para o outro. Sim, portanto, é isso a ideia. Portanto, este aqui assim, é o processo principal que utiliza as bibliotecas. Nunca há uma abstração completa de um. Isso nunca há, sim. Não, é assim, a abstração geralmente é sempre através das interfaces. Portanto, que as interfaces dizem, ok, há estes métodos, então até estar a trabalhar com esses métodos. Portanto, as abstrações, a maior parte delas é sempre através da interface. Portanto, é por isso que nem temos aqui algumas. Sim. Não precisa aqui, não precisa. A interface não precisa de ter. Ainda podíamos fazer uma update share e fazer os dois sets no ano. Sim, podem. Então, ok, isso agora. Sim, como quiserem. Este seria set date, por exemplo, e receber aqui um date, um calendar, date time. Ok, pode ser um, pode ser dois, portanto, isso agora é indiferente. Portanto, estou só a tentar criar aqui a estrutura para ver se o enunciado, se está correto ou se é necessário trocar aqui alguma coisa de um lado para o outro. A interface às shares deve ser criada no central e o outro já está. Portanto, já está. A classe shares deve permitir obter e atualizar, portanto, a classe shares deve permitir obter e atualizar todos os dados. Contudo, a interface só deve permitir ler os dados e deve permitir atualizar o preço e a data da última transação. Portanto, isso quer dizer que na classe shares podemos ter métodos para alterar todas as variáveis, temos de ter todos os getters e os setters, mas depois a interface não. No iShares eu fiz foi. Disse logo que eles precisavam ter aquelas variáveis, Sim. mas depois fiz só gets para todas e set só para as duas que eram. Certo, mas é assim, isso é válido se eu tivesse pedido uma classe abstrata. Porque uma classe abstrata é uma classe que já tem variáveis, tem tudo. Sim, o que podemos fazer é só os métodos de get e set serem declarados, mas não as variáveis. É assim, nas interfaces nós só queremos declaração de métodos, não queremos mais nada. Sim, é verdade. Podemos só pôr o void set. Sim, portanto, nas interfaces, vocês já devem ter coisas deste género, que é a declaração de métodos. Portanto, uma interface diz que um tipo de dados tem um certo conjunto de métodos. Isso que é uma interface. Portanto, na verdade, a interface é um tipo de dados que diz que, portanto, para alguém, para uma outra certa entidade ser deste tipo, terá que implementar esta interface e para implementar esta interface tem que implementar estes métodos. Já tem que ter estes métodos. Assim, essa interface não deve ter mais nada além dos métodos. Portanto, se eu tivesse aqui uma variável, isso já é a implementação. Portanto, enquanto que a interface é mais especificação. Pode ter propriedades que são getters e setters. Sim, ok, sim, mas a propriedade também é uma coisa que tem um getter e um setter. Ok, mas a propriedade não altera aqui. Sim, ok. Podemos pôr aí, podemos o ID, o nome e isso. Sempre podem pôr isso como propriedades. Propriedades pode ser. Sim, mas a questão é que aqui não pode ter variáveis. Aqui não há variáveis. A questão, sim. É assim, se vocês pretendem colocar variáveis na interface, não. Portanto, o que tinham era uma classe abstrata. Portanto, a ideia é a interface só tem declaração de métodos. Métodos ou propriedade, que é a mesma coisa. Portanto, as propriedades não é mais do que métodos. Portanto, uma propriedade é muito diferente de uma variável. Uma variável é um espaço para colocar valor. Uma propriedade é um método com um nome diferente. Portanto, é uma sintaxe diferente para o método. De resto, é também um método.
Ora bem, portanto, mais ou menos isto era o ponto 1. Mais alguma dúvida em relação ao ponto 1? Então não precisamos criar nada na interface, não é só mesmo programar. A interface é só a declaração de métodos, portanto, não há nenhuma interface programada, quer dizer, ninguém programa interfaces. A interface é só dizer, esta interface tem esses métodos e acabou. Estava pensando em pôr, vamos mostrar. Não é não? É só mesmo pôr. A interface é só a declaração de métodos. A interface é a declaração de métodos. Depois, quando uma classe implementa esta interface, é obrigada a implementar os métodos todos. Agora me chego aqui, estou a implementar esses métodos. Então, ele automaticamente gera logo aqui o código para implementar estas coisas. Estava a dizer no iShare que podemos fazer o share type, né? Aquela enumeração. Lerem fora da Sim, portanto, a enumeração, portanto, alguns aqui colocam a enumeração onde quiserem. isso que eu precisava. Sim, portanto, aqui vamos adicionar uma classe. Não tem aqui o enum. O enum é de propriedade. Não se guarda na interface. Sim, ok, então depois claro dentro. Sim. Sim. Podia ter aqui já. A enumeração pode estar dentro. Pode estar dentro aqui do namespace. A pessoa pode ter isso aqui. Enum. Enum, depois tinha aqui as coisas todas. Public. Diz. Sim. Mas é assim, esta enumeração. Sim. É assim, esta enumeração depois, como no princípio não é utilizada para nada para já, segundo o código, isto não é utilizado para nada, é mais só para vocês utilizarem uma enumeração, podem colocar onde quiserem, portanto ele aqui nem fala onde vai ficar, depois vocês assim, logo escolhem onde querem. Portanto aqui assim, para adicionar uma enumeração, se quiserem, adiciona-se uma classe qualquer, apaga-se isto. Ficou ali como classe 1, agora colocava enum e queria uma enumeração. Portanto, eu estava a ver se havia aqui uma forma logo automática da pessoa criar logo a enumeração sem estar a criar uma classe e depois apagar a classe e criar uma enumeração. E agora colocava aqui public, enum e não sei quantos e queria uma enumeração. Aqui, my enum. E depois aqui alteravam, aqui, rename, my enum. Qual era o nome? Era isto, share types, rename, share types. Aqui, portanto, aqui a enumeração parece como tendo uma classe, mas poderia aparecer como sendo também o menor. Sim, bom dia. Ora bem, ponto 2. No projeto central, definir a classe Organization que implementa a interface e seller. Ok, precisamos desta interface. Uma organização é uma entidade que só vende os títulos que dispõe e não efetua qualquer compra a outro negócio na bolsa de valores. As organizações são caracterizadas por estas coisas todas. A interface e seller contém métodos para efetuar as seguintes operações: ordem de venda e efetuar a ordem de venda, efetuar a anulação da ordem de venda. Portanto, quer dizer que aqui no central vamos criar uma organização, vamos criar aqui no central essa classe. Sim. Então temos esta classe central, a classe Organization implementa a interface e seller. Vamos colocar aqui a interface.
seller. E agora temos que dizer que uma coisa implementa a outra. Organization. Implementar esta interface. Portanto, a organização tem estes atributos. De alguma forma precisamos depois criar aqui variáveis para isto. E implementa esta interface. Portanto, esta interface diz que pode-se efetuar uma ordem de venda. Então, vamos à interface. E seller. Efetuar ordem de venda. Portanto, não sei se é void, se não é, depois logo descobrem aqui os tipos de dados. Portanto, depois logo dou um nome a isto. Iniciar uma ordem de venda, em princípio precisam de ou shares. É por isso que eu estava a dizer que não é necessário ter. Sim, uma referência. Sim. Sim, referência vai share, sim. Portanto, efetuar a ordem de venda, depois poderá ser necessário efetuar coisa e anulação ordem de venda. Portanto, isto. Portanto, depois podem dar outros nomes aos métodos, essas coisas todas, poderá ter outros parâmetros. Portanto, eu estou a tentar só criar uma estrutura do que eu trabalho só para ver se há aqui algum problema com as referências entre as bibliotecas. Ou se há algum problema, se alguma classe tem que passar de um lado para o outro. Ok, portanto, e basicamente será isto, e não será mais nada aqui no ponto 2. Vou avançar para o ponto 3, rapidamente só criar estas estruturas todas. Implementar a classe user, responde a um utilizador que tem aqueles atributos. Portanto, isto não fala onde é que está o user, mas certamente que o user vai estar aqui na central. Adicionar nova classe, classe user vai ter certos atributos. Carteira de títulos, sim, vai ser um order book. Portanto, sim, mas é outra classe que vai aparecer aí alguns. Ok. Já estou só a colocar as coisas aqui em comentário e depois pego nos comentários e vai criando o que está em comentário, vai retirando dos comentários. A classe user implementa as funcionalidades declaradas na interface iBuyer e iSeller. Vamos ver que temos iBuyer e iSeller, portanto user, dois pontos, seller, vírgula. iBuyer ainda não existe, então precisamos criar essa aí, iBuyer. Sim. Certo, nova interface, adicionar nova interface, iBuyer. Ok, depois está a ter aqui métodos. Então vamos aqui ao user iBuyer. Portanto, ele está a dar erro, que é necessário implementar os métodos. Portanto, a classe user implementa estas duas interfaces. Portanto, depois, quando colocarem métodos no iBuyer, ele vai dar erro, vem aqui e ele cria automaticamente os métodos todos. A interface iBuyer tem ordens de compra e anulação de ordens de compra. Então, vamos aqui ao iBuyer, void by order, isto
pode ter informação de qual é a share que a gente quer comprar. iShare, share, void, remove by order e pode ter a mesma informação. Então, temos aqui ao user, portanto, temos mais erros aqui, não clique no erro, temos aqui a luzinha, implementar os métodos. Ok, todos os métodos vêm logo para aqui. Quando o utilizador não tiver títulos em carteira, o método getProfit devolve o lucro que o utilizador teve nas transações. Portanto, quer dizer que estamos aqui no método e no user, o método getProfit. Parênteses, fecha parênteses. Já a colocação return 0. Esse get profit é a diferença entre o lucro inicial e o saldo inicial e o saldo atual, não é? Portanto, sim, assim, todos os, deixa-me lá ver, os users quando começam, 100, acho que é 100, deve ser mais à frente. Depois, à medida que um utilizador começa a comprar e a vender, portanto, o dinheiro começa a diminuir, aumenta, diminui, não é, com as compras e com as vendas. Se o utilizador, se não tiver nenhuma ação, então quer dizer que o que tem é dinheiro. Tem dinheiro das compras e das vendas, portanto, o resultado. Portanto, o que é esse profit? Portanto, esse profit será, portanto, o valor inicial, que é os 100, menos o valor que ele tiver, o money que ele tiver. Portanto, se ele tiver 120, quer dizer que ganhou 20. Se tiver 80, quer dizer que perdeu 20. Se o valor inicial era 100. Certo? E depois aí isso de verificar, eu tinha feito era no order book, um método que era um check diferente e que era para ver se as listas estavam todas divididas. Certo, sim. Tem que ser chamado aí depois, antes no Sim. próprio antes de fazer o cálculo. Mas isso é tipo, cada vez que o utilizador faz uma ação, ele vai verificar aquilo, se Não, ficou é tudo assim, vazio é assim, isso e depois. devolve automaticamente o get profit ou como é que fazemos isso? É assim, isso depois já é uma questão de interface gráfica. É uma coisa Sim, depois sim, fica desanimado. assim, isso é uma questão de interface gráfica. Interface gráfica, depois o que o utilizador pode querer é, por exemplo, um relatório do que aconteceu. Então o relatório podia ser as compras, as vendas, e não sei o quê, no fim o lucro. Ou então qualquer outra coisa, portanto. Isso já não tem a ver com o modelo em si. Portanto, no modelo a gente só quer ter métodos que façam coisas. Portanto, depois como é que isto, depois pode ser um botão na interface gráfica, dá um clique e eles já chamam o get price, ou então chamam um outro meta a ver se é possível ou não calcular o get price, o profit aqui, o lucro. Portanto, depois já é uma questão de interface gráfica, como é que a pessoa define essas coisas. Ora bem, questão 4. Uma carteira de títulos é definida por este tipo de dados, order book, e é caracterizado por ter isto. Portanto, carteira de títulos, order book, portanto, mais uma vez não falam onde isto está, mas em princípio vai estar aqui no central. Portanto, nova classe, order book, portanto, e isto vai ter aqui estas coisas. Portanto, isto vai ter aqui estas listas. Order book. Sempre que se cria uma ordem de venda, o título sai da carteira, portanto, sai de um lado, vai para o outro. A anulação faz o contrário. Portanto, depois aqui é operações com listas. Quinto, no projeto central, define-se a classe Stock Exchange. Portanto, isto é a classe que e uma central, uma nova classe.
Stock Exchange. Já que, portanto, e aqui esta classe é a classe que vai então simular o funcionamento de uma bolsa. Portanto, vai ter que utilizar essas coisas todas. Portanto, isto aqui assim. Vai ter que ter as duas listas que correspondem às duas listas da interface. Sim, portanto, em princípio vai ter listas com de iShares ou de bids ou qualquer outra coisa. Portanto, isto aqui. Portanto, pode ter aqui muitos tipos de listas. Portanto, agora aqui vão ter os dados todos com order books ou portanto, depois isto pode ter listas para guardar aqui shares, depois há aqui umas que é o sell, essa classe basicamente é para ter a manipulação da informação da interface. Sim, portanto, esta classe é a classe que na verdade faz todo este negócio de compra e venda de ações. Portanto, toda esta documentação que está aqui para trás. É igual que eu queria fazer uma pergunta ao Sim. funcionamento disso, que é, por exemplo, o utilizador faz uma ação na interface. Certo. Imaginemos que o utilizador, naquele caso, não realiza nenhum negócio, mas é só adicionado à lista. Sim. Temos que na mesma calcular, por exemplo, com a melhor bid e offer, se existir ali uma correspondência dos outros utilizadores, temos que fazer na mesma um cálculo e removê-las? Ou restringimos só a quando o utilizador corresponde a alguma coisa do quarto ao ano? Portanto, imaginem que um utilizador, vamos aqui assim às O que interfaces. eu quero dizer é que temos que nos preocupar com os outros utilizadores ou só com o nosso utilizador? Com as ações dos outros? Sim, é assim, se há uma compra e venda, portanto, é preciso ver que as shares são únicas, não é? As shares são únicas. Portanto, eu tenho um título à venda. Portanto, se eu tenho esse título à venda, o que acontece? Vai haver um outro utilizador que vai comprar esse título. Portanto, o outro utilizador ganha o título para a lista dele, vai ter esse título, e eu vou receber o dinheiro. Portanto, só estes dois utilizadores é que... Mas isso é quando as nossas ofertas ou de venda ou de compra são transacionadas com um dos utilizadores. Certo, sim. Eu estava a dizer, por exemplo, imagino que o nosso utilizador faz uma oferta, mas que não existe uma correspondência já na lista. Sim. Então ele é só adicionado à lista, né? Certo. Mas agora imaginemos que os dois dos utilizadores que estavam lá ao mesmo tempo que ele fez essa operação, que correspondiam a oferta e a proposta dele. Temos que nos preocupar em calcular esses também, ou só o do nosso utilizador? É isso que eu estava a falar. É assim, o sistema só tem que se preocupar com as ordens de compra, venda e cancelamento. Mas do nosso utilizador só? Ou temos que... Não, é assim, sempre que existir uma ordem, seja de um utilizador, seja do outro, isso vai para o sistema. E o sistema tenta ver o que fazer. Portanto, sempre que existir uma ordem, a ordem entra dentro do sistema, entra aqui dentro desta classe e a classe vai ver o que vai fazer. Mas vai só ver em relação a essa ordem, portanto, o resto já não precisa. Portanto, isso quer dizer que esta classe, portanto, por exemplo, nunca pode ter nas listas com compradores e vendedores que nem fazer negócio. Porque se isso acontecesse, já estava resolvido para trás. Certo? Portanto, não é necessário estar a ver se há outras possibilidades de compra e venda, não. Sempre que existir uma certa ação, a gente pega nessa ação e vai verificar se pode existir compra e venda, mas só em relação a essa ação, não é nada. Tudo para trás já está resolvido. Portanto, a pessoa começa com o Stock Exchange vazio, portanto não há ordens de compra, não há ordens de vendas, portanto, a pessoa desliga a bolsa, acabou. No dia seguinte liga a eletricidade e então coisa tudo outra vez. Mas lá, todos os utilizadores entram no sistema e não sei quantos, enviar ordens de compra e venda e então aí é que... Professor, uma questão. Sim. Essa classe é a classe que vai simular Portanto, o mercado em si, para a compra e venda, sim. Ou seja, nós nessa classe vamos ter que iniciar diversos utilizadores, certo? Sim, é assim. Mas apenas um vai ser controlado através da interface que nós vamos criar.
É assim, através da interface vocês podem controlar um, podem controlar dois, portanto têm a liberdade. Assim, Pois, a questão o é- enunciado não fala nisso. Pois, lá está, por não ser claro é que estou a Sim. questionar isso. Porque se nós apenas pudermos manipular um utilizador, isso acaba por não ser dinâmico. Porque se nós não inicializarmos depois os valores manualmente através da própria classe, através do código, nós, ao só podermos manipular um utilizador através da interface, nós basicamente não nos está a fazer nada, não nos está a experimentar absolutamente nada através dessa classe. Certo. Ou seja, nós para experimentarmos todo o sistema, nós temos que ter diversos utilizadores, certo? Sim. Interagir, não ao mesmo tempo, mas pronto, interagimos uns com os outros, ou seja, precisamos ter vários utilizadores. Certo. A minha questão, a questão que eu ponho aqui é como é que nós iremos criar os diversos utilizadores? Ok, é assim, para já a interface gráfica só precisa de um utilizador. Os outros todos podem ser estáticos. Portanto, todos os outros utilizadores entram no sistema, têm um certo número de ações, colocam algumas à venda, colocam ordens de compra e de venda e acabou. Fica ali estático. Depois, o único utilizador que está na interface gráfica é que pode mexer os seus dados para existir compras e vendas. Portanto, nós temos um utilizador na interface gráfica, ele tem certo dinheiro, então pode dizer agora eu quero comprar aquilo, eu quero vender isto, eu quero comprar este preço, vender aquilo, e isso já faz com que o sistema mude. Portanto, isso já faz com que exista aqui então operações. E pronto, o resto fica tudo estático. Então, assim, basicamente, nós inicializamos os valores dos outros utilizadores também através do código, através dessa classe static. Sim, portanto, o que vocês podem fazer é, no projeto aqui da interface gráfica, criam utilizadores, enviam os utilizadores para aqui, para o sistema, e enviam algumas horas de compras e vendas em relação a esses utilizadores. E depois a interface gráfica é só para um utilizador. Podemos usar até o random para gerar assim o preço da caixa. Sim, podem gerar preços ao calhas, podem gerar ordens de compra e de venda também aleatórias. Portanto, podem utilizar aí. E tinha a pergunta do nosso utilizador no Sim. início, quando ligamos a interface, tem que fazer um login ou um register ou um lugar assim, ou basta termos um utilizador estático? Sim, também vocês têm um utilizador Para que. simplificar. Sim. Então, vocês têm um utilizador que é uma É sempre porcaria. o mesmo nome? É sempre a mesma informação que. Ok. Portanto, que vai interagir com o sistema, que portanto, quando o sistema inicia pode ser estático ou pode ser um bocado aleatório, portanto, vocês podem criar coisas aleatórias, e depois, tanto como os outros estão estáticos, portanto os outros não mudam, tanto só ao mudar o utilizador que está na interface gráfica é que vai fazer com que o sistema mude. Sim, mas isso depois é uma questão de alterar ali, vocês fazem uma ordem de compra, alteram o preço da ordem de compra, fazem ali uma alteração, qualquer coisa assim, ou fazem uma nova ordem de compra ou ordem de venda, quando já tiver ações já podem fazer ordens de venda. Se aquilo não for vendido, vocês cancelam, fazem uma nova. Se calhar o utilizador começa sem cheque nenhum, né? Utilizador, sim, é assim. Neste exemplo, o utilizador começa sem shares nenhumas. Portanto, se a pessoa quisesse, guardava depois isto tudo em ficheiros, ou uma base de dados, ou não sei quantos, então aí já podia-se recuperar o estado atual. Mas isso aqui não é necessário isso. Aqui aquilo que também está a deixar um pouco Sim. confuso é o tipo de dados shares. Estes shares Sim, corresponde ao quê? A um pacote de shares, corresponde às shares de uma empresa, imaginamos criar através dessa classe shares Sim. uma instância. sim. Essa instância vai ser de uma empresa ou vai ser um pacote de shares? Eu não estou bem a perceber. Agora o que é que são as shares? Ok. É assim, aqui as shares, portanto, assim, numa bolsa há vários tipos de bolsas, as coisas todas assim. Pode haver ações, obrigações, muitos tipos de títulos. Portanto, nós aqui consideramos que a share é um título. É um título, portanto, para nós é um pouco indiferente se é uma obrigação, se é uma ação, portanto, nós já não estamos aí. Pois, porque aquilo que me está a deixar confuso é a quantidade. Não é do título. Sim. Quantidade de Sim. quantidade de shares. Não, é assim, o título, o título tem a quantidade, portanto, imagina, eu quero comprar obrigações. Portanto, eu não posso chegar à bolsa e digo, eu quero comprar uma obrigação. Não, eu compro uma obrigação, mas na verdade vem logo 100 obrigações.
Ora bem, isto é que acontece. Sim. Antigamente as bolsas funcionavam em blocos, em certos blocos, em certas quantidades. Portanto, eu não podia comprar uma ação. Eu comprava 10, ou comprava 20, portanto, havia ali um pacote mínimo de ações. Portanto, e a pessoa fazia operações com esses pacotes mínimos. Portanto, eu vendia 10 ou vendia 20, portanto, múltiplos de um certo valor. Portanto, isso era como funcionavam antigamente as bolsas. Há uns anos atrás isso mudou e neste momento é possível eu comprar uma ação e vender uma ação. Portanto, em vez de ter ali um mínimo de 100, portanto, imagina, antigamente eu tinha que comprar... Lá está, exatamente. Sim. É o porquê da minha Sim. Sim, mas é assim, portanto, eu coloquei o valor de 100, então isso quer dizer que quando a pessoa compra isto, na verdade está a comprar logo 100 títulos iguais. Está a comprar 100 títulos iguais. E nós, o valor, mexemos em relação a uma ou em relação ao 100? Não, portanto, a pessoa quando está a trabalhar com um título, na verdade, a pessoa tem um título, mas lá dentro já tem 100. São 100 títulos daquilo. São 100 títulos. Porque esta quantidade? Porque assim, antigamente isto era tudo fixo, portanto, ou para certos tipos de títulos, portanto, para uns era um valor, para outros eram outros valores, portanto, daí que aparecer este número. Agora é possível pegar, eu posso ter 100 títulos e agora posso vender à unidade. O problema é que vender à unidade ou comprar à unidade, como geralmente há custos sobre as operações, acaba por não ser rentável vender à unidade. Porque cada venda a pessoa tem que estar a pagar custos. Portanto, atualmente, venda ou compra, não é? A pessoa paga custos. E então daí que geralmente o que se faz é trabalhar com certas quantidades. Aqui estamos a trabalhar com estas quantidades, portanto, é assim, na verdade, isto, assim, um sistema, pois isto estaria tudo do lado da bolsa, que é para a pessoa não poder chegar aqui e mudar, não é? Mas imagina, se eu comprasse outra share igual, em vez de ter duas shares, podia ter uma share com a quantidade de 200. Certo? Portanto, ter aqui a trabalhar com quantidade permite isso. Permite que eu comprar várias shares e, em vez de ter vários títulos, ter só um título com o valor total. Por isso também já nos teria que permitir depois dividir esse título, por exemplo, imaginar. Temos esse tipo de título com 100 e dividir em 50, por exemplo. Certo, sim, mas isso atualmente é possível nas bolsas. Portanto, atualmente é possível. Portanto, aqui no sistema não. Portanto, aqui no sistema a pessoa está sempre a trabalhar com essa quantidade. Sim, portanto, assim, aqui é sempre 100, aqui temos só um título, portanto, é indiferente qual é o tipo de título. Portanto, vocês podem colocar os tipos de título, podem alterar, há uma enumeração para definir os tipos de título, mas também isso depois não é importante para o sistema, portanto, depois vocês não precisam de entrar com esses valores. Portanto, na verdade, assim, aqui, se vocês tiverem um título, um certo tipo, de uma obrigação e outro, uma é ação e outra é obrigação, então vocês podem nem sequer entrar com isso aqui no sistema. Portanto, podem ignorar essa parte aqui no sistema. Portanto, as shares têm um certo tipo, mas depois pode ser ignorado aqui nas operações que vão ser necessárias. Tenho uma dúvida por causa da criação de utilizadores. Aqui criamos os utilizadores, esta classe vai sempre lidar com iShares. Sim. Mas o getInstance temos que chamar no Stock Exchange e depois passar os valores das shares para aqui. Certo? Tipo, no código da interface é que chamamos o código das shares, da classe shares, que é o getInstance, e depois aí é que processamos as shares que vão ser utilizadas pelos utilizadores e podemos enviar para esta classe. Portanto, é assim que acontece. Mas aí é que está o Sim, já vamos aí. É só uma instância. Como é que pode haver múltiplas shares? Não, mas é assim, isto é, na verdade, esta classe shares, isto não é um singleton, tem uma estrutura semelhante a um singleton, mas na verdade vão existir... Mas quer dizer que faz vários retornos de shares? Sim, portanto, sempre que a pessoa chamar um método, ele devolve um novo objeto. Portanto, nós temos aqui, na implementação, sempre que eu chamar este método, ele cria um novo objeto. O singleton só em... Portanto, o singleton é só um. Então, isso apenas a única coisa que irá fazer é fazer a gestão dos IDs. Sim, depois internamente tem que fazer a gestão dos IDs. E diz o nome da... Portanto, o construtor é privado,
É assim, por acaso aqui, o construtor ser privado, isto até. Mas, pronto, a ideia de ter aqui o construtor privado é que a pessoa não cria objetos. Portanto, logo para dizer isso, a pessoa não pode criar objetos porque é um construtor. Mas assim não fazia mais sentido criarmos os utilizadores no Stock Exchange por causa desse gatíssimo. Ora bem, os utilizadores, onde é que se criam os utilizadores? Certamente que os utilizadores não se criam no modelo. O modelo trabalha com utilizadores, mas não cria utilizadores. Os utilizadores são criados ou na interface gráfica, ou num projeto de teste, qualquer outro lado. Porque senão depois tínhamos de estar a passar esses iShares para o Stock Exchange Model e para o Central e depois Sim. uma confusão. Sim, não, portanto, é assim, quando vocês estão a criar um modelo, estão a criar toda a estrutura que trabalha, que consegue fazer o sistema funcionar. Portanto, aqui vocês não criam utilizadores lá nenhum aqui. Portanto, o modelo não cria utilizadores. Portanto, alguns, depois será aqui neste projeto principal ou num projeto de teste, é que vocês criam utilizadores e essas coisas todas. Então, isso fica assim aceitável para o pessoal, o model só com os shares. O model só com as shares. É assim, na verdade é que assim, aqui o model é o central. Eu chamei este model, se calhar que é assim, isto aqui não é tanto um model, que seria aqui uma coisa para proteger as shares. Portanto, aqui o facto de existir aqui este projeto é para proteger as shares, que é por causa de as outras classes não conseguirem aceder a esta. Isso é verdade, é confusão. Sim, portanto. Sim. Sim, mas na verdade a central também é o model. O model principal é mesmo, o model é mesmo a central. Portanto, o nome ficou aqui, mas o modelo acaba por ser estas duas bibliotecas, mas o principal está tudo na central. Portanto, o modelo são estas duas bibliotecas, mas quase tudo está aqui na central. E esta biblioteca existe só para tentar proteger. Para tentar proteger aqui a criação das shares. Para a semana, deixa ver. Sim, posso. Posso para a semana aproveitar aqui, começar às 9 horas, roubo um bocado a aula ali ao professor João Martins, se ele não se importar, e posso tirar todas as dúvidas que existir aqui. Ora bem, no projeto central, definir a classe Stock Exchange, essas coisas todas. Ok. Sim, e depois no fim. Sim. Não, mas isso pode haver algumas dúvidas finais e pode desbloquear muita coisa. Sim. Portanto, é assim, isto ficou para quarta-feira e depois, a partir de quarta-feira, começa a descontar a nota máxima. Perceberam isso? Portanto, se entregar na quinta, então já só podem ir assim, para 19. Portanto, quer dizer que é isso que podem entregar na quinta. Portanto, penso que a maior parte dos alunos podem entregar na quinta ou na sexta. Portanto, não estou à espera que tenham muitos 20, portanto, se calhar até ter mais uns dias. Sim, portanto, podem fazer um pouco essa gestão. Portanto, podem ali ganhar com isso mais uns dias. Ok, aqui assim, portanto, é assim, isto poderia ficar aqui. Eu estou a ver que eu acho que era esta classe Organization que eu tinha pensado colocar aqui no Stock Exchange. Isto porquê? Porque eu preciso de ter alguém aqui nesta biblioteca. Preciso ter alguém aqui nesta biblioteca que depois que venda as shares para aqui. Mas ele vai vender para mais shares não. Sim, mas é assim, para criar as shares, eu quero alguém aqui que crie as shares. Porque eu não quero que aqui a organização nunca consiga aceder a isto. Sim. Portanto, aqui o melhor é colocar a organização, ou então criar aqui uma nova classe, que é essa nova classe que dá as shares aos outros. Portanto, esta nova classe aqui seria tipo o Banco de Portugal. O Banco de Portugal é quem cria as shares e depois dá aos outros. Portanto, assim então vai dar à organização. Assim está a dizer que a organização faria sempre a venda de shares e os utilizadores que compravam? Mas os utilizadores têm que vender também. Portanto, é assim, os utilizadores compram e vendem.
as organizações só vendem. As organizações só vendem. Quer dizer que depois a lista das ofertas de venda ia ter que ter organizations e users, mas as compras só com users. Portanto, as compras... As de venda tinha que ter organizations e users que eles podem fazer os dois vendas. Portanto, a organization implementa a interface Cella só. Mas o user também implementa o iSell. E o iBanner, sim. Por isso é que dizendo, uma lista tem que ter o user de organizations, sim, que é os que vendem. certo. E depois outra tem que ter os compradores, que é só user. Sim, mas eu dou falar então esta classe, as topic changes. Pois. Tenho, nesta Mas classe. é outra. Sim, terá a ser. Ok, então acontece aqui assim. Sim, bom dia. Pode entrar. Então só aqui a retirar umas dúvidas. Depois a gente vai para o mesmo. Sim. É assim, eu depois tenho o vídeo gravado. Estou a gravar o vídeo. Ora bem, então aqui, para já temos aqui uma dúvida que é importante esclarecer, que é, portanto, neste projeto temos aqui a criação das shares. E agora, será que o projeto central precisa de chamar esta classe para criar shares? É assim, isso em princípio, se calhar quem vai fazer isso é depois este aqui assim, depois a interface gráfica de alguma forma é que tem a referência para um lado, tem a referência para o outro, então pode criar as shares. Portanto aqui, algo na interface gráfica, se calhar íamos colocar a bolsa, portanto, o Banco Central, uma coisa qualquer que faça isso. Você criar na interface, não é? Sim. Aí não precisamos de ter os. Sim, mas é assim, mas em princípio pode ter que existir aqui uma outra classe, e aqui, uma classe aqui assim. Eu por acaso tinha pensado na classe Organization, portanto eu coloquei para cima, mas pode ficar para baixo. Ou então crio uma outra classe, que na verdade é essa classe que vai criar as shares. Porquê? Portanto, a ideia das shares as shares não podem ser criadas fora do pacote. Fora aqui dessa biblioteca. Portanto, as shares só podem ser criadas dentro dessa biblioteca. Portanto, quer dizer que precisamos de uma classe qualquer aqui dentro para criar as shares. Quer dizer que o que o professor está a dizer é que precisamos de uma classe que distribui as shares, As shares aos do organizations. Sim. Ok. Mas não só pelas organizações, Portanto, as organizações só podem vender. Portanto, é assim, quando o sistema inicia, portanto, o que acontece é, as ações, portanto, os títulos é tudo sobre organizações. Portanto, aqui alguém tinha que uma entidade que cria as shares e depois essa entidade vai estar a partir daqui, quando estiver aqui o modelo, e aqui a interface gráfica, a interface gráfica, vamos criar um objeto aqui de um certo tipo, que então cria as shares todas, depois distribui isso pelas organizações, e depois os compradores começam os compradores, os users, e estão todos com dinheiro, mas não têm nada no início. Depois têm que comprar às organizações, e depois os users vendem aos outros users. Aí é que estava a minha dúvida. Se não existem nenhum users de início, sim, quer dizer que vamos ter que estar a simular também as compras que os outros users fazem. basicamente o que o professor está a dizer. sim. Que era o que eu estava a dizer há pouco. Sim, portanto, aqui, portanto, isto é a interface gráfica, aqui na parte da interface gráfica, vocês vão criar users, vocês vão criar perguntava ao organizações. professor que é, por exemplo, se o nosso user tentar fazer uma venda ou uma compra, mas é só colocado na lista e não efetua nada, temos que ao mesmo tempo ver se um dos outros users conseguir fazer alguma coisa. Sim, mas é assim, mas, portanto, os outros users vão ser criados e para já podem ser todos estáticos. É assim, eu podia colocar os outros users dinâmicos, podia colocar ali os users a tentar, portanto, de X em X tempo, eles criavam ordens com valores aleatórios, qualquer outra coisa, mas não. É assim, também não queremos complicar o sistema, portanto, queremos os outros users que são todos estáticos, nós temos um user que a gente controla e o nosso user faz compras e faz vendas. Mas se os users são todos estáticos, como é que não tem nada aí? Sim, mas quando vocês
criam os users até têm dinheiro. Se os users até têm dinheiro, vocês criam logo ordem de compra. É isso que é tudo dizendo, temos que criar logo ordem. Não pensem nisso também, sim. Tanto nos users como nas organizações. Quando vocês criam uma organização, tem que criar ordens de venda. Não podiam vender nem comprar nada. Certo? Vocês têm que criar users estáticos com ordens de compra e ordens de venda, que é para logo começar a encher o sistema. Para ter logo. Então, a gente não compreende a outra classe que o professor de estudante tem que criar, Uma classe aqui, que é para distribuir a shares e para as organizations só. Sim. E os users vão comprar só as organizations? Os users, assim, na primeira fase só compram as organizações, porque são as únicas entidades que têm shares. Mas aí só o que importa é o nosso comprar a organization. Sim, Os outros já têm os gerado. users dão uma ordem ao mercado, mas no início as únicas entidades que têm ações são as organizações. Quando nos começa, quando a luta começa. Sim, então, as organizações é que vendem títulos, ao pode ser o Estado, pode ser uma empresa, pode ser qualquer. Mas o que é que eu tentar perceber é, quando vamos gerar esses utilizadores, que já têm, por exemplo, ordens de compra, ordens de venda... Não, mas é assim, portanto, quando vocês criam um utilizador, o utilizador tem um X valor... Não, é o nosso, é os outros que vão... Mas os outros, sim, mas os outros, quando vocês criam os outros utilizadores, portanto, o que vocês sabem é que o utilizador começa com certo valor, com certo dinheiro, mais nada. É isso que vocês sabem. Daí começa com 0 títulos. Começa com certo título sempre. Começa com certo título, portanto, na verdade o que pode começar a fazer é começar a criar ordens de... Sim. Portanto, assim, os utilizadores começam todos com certo títulos. Portanto, quem começa com títulos são as organizações. Quem começa com títulos? Mas aí assim temos que simular que os outros compram e vendem coisas. É isso que era o que o professor estava a dizer para a gente não fazer. Não, mas isso é basicamente chamar os métodos e prontos. Pelo que eu percebi é isso. Sim, é assim, portanto, o que é que realmente em relação aos utilizadores estáticos, criar ordens de venda não conseguem. Não conseguem criar ordens de venda deles porque eles não têm títulos para venda. Ok, mas eu estou a comprar as organizações. E o que a gente pode, se calhar, fazer é inicializamos as organizações. Vão ter ordens de vender shares. Sim, vão ter shares e ordens de venda. E depois, na lista das ordens de compra, criamos só utilizadores com ordens de compra. Só com ordem de compra, sim. É isso. E depois o nosso pode fazer uma das duas coisas. Sim, pode comprar ou vender, sim. Então, essencialmente, o iSeller, o utilizador incremental do iSeller é inútil para o... Sim. Assim, sim, porque os outros estão estáticos. Se a pessoa quisesse colocá-los dinâmicos, então podia fazer as duas coisas. A associação dos users e das organizações vai ser no Stock Exchange ou no... Aqui no Stock Exchange. Portanto, assim, o modelo é uma coisa que trabalha por ele próprio, mas aqui no modelo sempre não licencia nada. Portanto, isso. isso já implementa isso. E isso depois. Então depois temos é que criar uma classe no Stock Exchange Model. Isso. Ok, tudo bem. Então temos que criar uma classe no Stock Exchange Model que é que cria as shares e depois transfere dessa instância as shares para as organizations e os users quando se a criar. Sim, portanto, aqui assim, a pessoa vai criar um objeto, uma classe vai estar aqui, tem que ter uma classe qualquer. Cria esse objeto, esta classe consegue criar as shares que está dentro da mesma biblioteca. Portanto, a classe consegue criar as shares que está dentro da mesma biblioteca, depois a classe não consegue. Aqui então temos um objeto com shares, começa então a criar organizações e enviar shares para as organizações, cria os users têm dinheiro, os users compram ordens de compra e ordens de venda e começa então o negócio da bolsa a funcionar. Dúvidas? Sim. Todos os títulos criados são devolvidos com iShares. Sim. Eu vou mostrar, eu já falei aqui sobre isso. Portanto, todos os títulos, o que é esta classe shares? O que é isto? Portanto, a classe shares, esta enumeração não precisa estar aqui. Portanto, a classe shares vai implementar a interface iShares.
Ora bem, os construtores são privados. Portanto, como são privados, quer dizer que a pessoa não pode criar objetos lá de fora. Aqui, a visibilidade da classe, portanto, em princípio, não será public. Portanto, não será public, que é por causa de a pessoa não poder criar objetos fora da biblioteca. Certo? Portanto, isto depois tem que ver aqui qual é esta visibilidade. Depois, precisa de um método estático. Porque o método estático, portanto, se não podem criar objetos, através do construtor, a solução é através do método estático. Portanto, os métodos estáticos podem receber parâmetros, se vocês quiserem criar objetos com valores diferentes. E depois o que este método estático faz é, então, cria o objeto. Portanto, o método pode chamar o construtor. Porque portanto, os métodos privados são visíveis só dentro da própria classe. Não, eu estou a chamar este método getInstance, envio um nome para o método e ele, em vez de me devolver um shares, um objeto tipo shares, vai-me devolver esse objeto como sendo um iShares. Vai ser uma interface das Sim, sim, só que depois a interface, como tem menos métodos, eu escondo as coisas com a interface. Portanto, eu nunca quero depois que vocês façam o cast entre iShares e shares. Portanto, todo o sistema funciona com iShares. Com esta interface. Com os tipos de dados. Isso não quero, portanto, isso não quero. Portanto, eu não quero nunca que vocês façam o cast entre iShares e shares. Já a ver, quando eu estou a criar as ações, faço, sei lá, share nova ação, sim. Igual a new. Sim, sim. Então, espera aí, eu vou aqui explicar. Então, aqui alguns vai ter que existir uma nova classe. Que é a classe que... Sim, que... A classe que... Vou chamar a isto Central Bank. Portanto, esta classe vai fazer... Vai ter que fazer uma ação. Vai ter que fazer ações. Vai ter que criar as ações. Public. A classe pública. E vai ter aqui um método que devolve então as ações todas. Public list de iShares. iShares. List de iShares. Aqui o list acho que é uma classe. Ok. E agora tenho aqui um método qualquer que devolve isto. Isto é para privado, não é? O que tem aqui? Private. Sim, assim, isto nem precisava de fazer isto. Faço só o método. Não precisa guardar estas coisas. Isto, agora vou chamar a isto get all shares. Get all shares, e isto o que é que vai fazer? Vai aqui internamente criar uma lista de shares. Resta um valor disto. No fim faço um return do hash. Aqui no meio int igual a 0 e menor que 100, vou criar 100 shares e mais. Aqui vou dizer que hash.add, vou adicionar uma nova share, vou criar aqui a share, iShares, share toma o valor de shares.getInstance, aparente, vou enviar um nome, o nome vai ser, vais passar por mais i, vai ser o número, qualquer coisa. E agora aqui adiciono a share. No fim devolve uma lista das shares. Portanto, alguns precisamos aqui de uma entidade qualquer que cria todas as shares. Portanto, o criar as shares tem que estar dentro desta biblioteca. Tem que estar dentro desta biblioteca, não pode estar na outra. Pois esta classe, a ideia é a classe shares não ser visível de fora.
Portanto, a classe share só é visível dentro desta biblioteca e não fora da biblioteca. Portanto, quer dizer que precisamos de uma classe que seja visível fora. Portanto, pode ser esta aqui, Central Bank, cria as shares todas. Não quer dizer que aqui assim, alguns na interface gráfica, eu vou criar um objeto disto, este objeto devolve-me as shares todas, depois eu pego nestas shares, dou às organizações, os users têm dinheiro, então os users começam a comprar às organizações, e depois podem vender aos users, por em diante. Ok, eu vou voltar aqui a este método. Eu aqui já percebi. Sim, vou voltar aqui ao método ver se... Portanto, este método... Sim. Enfim, este método é um método público. E é um método estático, quer dizer que pode ser chamado com o nome da classe. Portanto, e o que o método faz é retorna um objeto do tipo shares, mas devolve logo um objeto com este tipo, iShares. Agora se a pessoa for ao iShares, que está aqui. Depois os métodos que isto vai ter, portanto em termos de set é só isto, depois vai ter métodos para obter os valores, para os getters, sim. Vai ter aqui os getters aqui. Mas pronto, a vantagem da pessoa estar a trabalhar com iShares é que a pessoa esconde os pormenores da classe shares. Portanto, e depois, como a pessoa só tem iShares, a pessoa não pode criar objetos. Para já, a pessoa aqui, não pode, aqui no central não pode criar objetos, porque a classe shares não é visível fora desta biblioteca. Como não é visível fora da biblioteca, portanto, esta aqui assim nunca pode... Portanto, a gente nem sabe o que existe a classe shares. Portanto, esta aqui assim não sabe que existe a classe shares. A única coisa que sabe e a única coisa que conhece é este tipo de dados. iShares. Portanto, eu aqui na interface iShares escondo o que não interessar. Portanto, esta é uma das grandes vantagens das interfaces, é que a pessoa pode estar a implementar uma aplicação tendo a intenção só uma especificação, que é a interface. A interface especifica o que é necessário ter. Então, este tipo de dados tem que ter esses métodos. Portanto, com isso a gente pode esconder coisas, pode ter equipas diferentes a fazer o projeto. Portanto, e estão a trabalhar só com interfaces. Portanto, ele sabe quais é que são os métodos que tem que ter e agora como é que está implementado já não é. Já são detalhes. Agora, acabei de perceber, eu fiz uma pergunta sobre os buyers. Sim, era aqui sobre o share, sim, sobre isto. Onde é que eu os punha? E agora faz sentido, ok, o modo... Sim. Mas assim, a pessoa que assim, o model na verdade são estas duas, eu podia ter chamado de central model aqui também. O model são estas duas bibliotecas. Pois, exatamente. Só que esta está protegida. Esta está protegida, portanto a ideia desta é proteger aqui esta classe. As shares. Outra coisa que a gente estava a fazer, e eu parece-me pelas sua descrição hoje, não faz sentido. Nós estávamos a tentar gravar tudo para fechar. Ou seja, a lista dos shares. Sim, não pede nada, não precisa gravar nada, não. Portanto, isto é tudo criado quando a gente lança o programa, quando desligar o programa... Sim, desaparece tudo, sim. Que a gente já se fez. Não, ok, é assim, a pessoa pode sempre complicar o problema, quer dizer, mas não precisa de complicar mais qualquer pedido. Portanto, para complicar, só cá ele. Ou seja, ele tem que simplificar. Sim. Os users que a gente inicia como compradores só, sim. Os outros nunca precisam passar a ter vendedores. Sim, mas ok, mas quando vocês criam um user, isto logo por omissão é logo o comprador e vendedor, portanto, apesar de nunca. Sim. Mas eu estou a dizer, os outros que estão na lista podem ser sempre só compradores, não têm que passar depois a vendedores depois já terem. Certo, mas por definição eu sou compradores e vendedores, portanto, por definição eu sou compradores e vendedores. Eles podem nunca vender. Podem nunca vender, porque como são estáticos, nunca vendem. Então, é só em termos de ações da interface, basta estarem só como compradores. Sim, tanto. Visto que as organizações vendem, esses sem CZ já como compradores, depois tínhamos que estar a simular que eles estão a comprar alguma coisa e passarem a vendedores. Mas isso, a pessoa diz que na parte falta. Sim, não, os dois podem ser estáticos. É o nosso vender e comprar. Sim, vocês têm que ter um que vende e compra.
E assim já consegue simular as ações da bolsa. Sim. Mais dúvidas? Vamos digerir. Sim. Fizemos agora. Ok. Portanto, então, nesse caso por hoje é tudo. Próxima semana estou aqui à